Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, né? João capítulo 15. O Senhor quer falar conosco hoje sobre algo que nós vivemos esse ano inteiro. João capítulo 15. E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Muitas respostas que você está esperando, que vão vir ainda, depende disso aqui que nós vamos ouvir nessa noite. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16, o último. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Eu sou grato pela oração, Pai, que foi feita, eu recebo nessa noite. E eu te peço nesse momento, Senhor, pelo Espírito Santo, fala conosco, a Tua palavra, revela-nos o Teu coração. Temos necessidade de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, estamos encerrando o ano, hein? Hoje é dia 18, né? Quero agradecer a presença de alguns amados aqui, amadas, né? Tia Fátima está aqui, tia Eliane está aqui. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Amém? Louvado seja Deus. E aí Jesus falou algo muito importante, e eu quero nessa noite lembrar isso, porque o Espírito Santo falou comigo a respeito disso aqui, ó. Nós vivemos um ano todo de 2022, e Deus esteve procurando algo, irmão, em mim e em você, na nossa casa. Nós passamos o ano todo, vivemos os nossos intempéries, as dificuldades, as tristezas, as alegrias, os momentos bons, ruins. E será que nesse tempo que nós vivemos, nesse ano que nós estamos finalizando, nós podemos oferecer algo de bom para o Senhor? Consequentemente, podemos oferecer algo de bom para o nosso próximo, nossa família, para aqueles que nos maldizem. Nós manifestamos esse ano de 2022, que foi tão esperado por Jesus. Às vezes nós entramos na igreja dia após dia, culto após culto, domingo após domingo, para buscar do Senhor, para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir uma mensagem, uma revelação, uma direção, uma resposta daquela oração. Um ano passou, e olha aqui a resposta da oração, ela está aqui nessa noite. Jesus falou 2 vezes nesse texto que eu li aqui. Essa resposta da oração para a nossa vida individual, diante da presença de Deus. Jesus fala de um relacionamento tão poderoso com Ele. Ele usa uma figura de linguagem, Ele se coloca como uma árvore. Ele fala que eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Ele se coloca como essa vide. A vide era algo muito comum em Israel, eles viviam disso. O que a videira produzia lá em Israel? Mas produzia naquela época com tanta abundância? A uva. E eles extraíam o que da uva? O vinho. O vinho representava para eles, como ainda representa hoje, a alegria, o sustento,
não é? A alegria. Nas festas o vinho tomava conta. Mas não se engane, não é embriaguez. O vinho retrata a alegria daquele povo, era o contexto deles. Então Jesus se coloca como essa videira, mas ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador que cuida da videira. Aí ele diz assim: mas vós sois os ramos. Vós sois os ramos. E tudo que vai ser produzido nessa videira, tudo que vai sair dessa videira, vai aparecer aonde, irmão? Vai aparecer nos ramos. Todo fruto que ela dará, tudo aquilo que ela vai produzir, que ela vai mostrar, que ela vai ofertar para Deus, vai acontecer nos ramos. Tudo é nos ramos, tudo é na minha vida, tudo é na sua vida. Se nós estamos ligados nele, se nós vivemos nele, se nós caminhamos com ele, se nós temos um pacto, uma aliança com ele, tudo que Deus vai fazer, ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Todo fruto que vai ser produzido vai ser em mim e em você, que nós somos os galhos nessa videira. Quando olhamos para Jesus, entendemos que estamos nele, e que Deus, ao olhar para Jesus, olha automaticamente para os ramos e espera que nesses ramos haja fruto. Fruto. Tem um tempo que Deus fala com Israel, em Isaías no capítulo 5, ele chama Israel de uma videira, mas ele disse que aquele povo naquele tempo de tanta amargura começou a produzir frutos, mas os seus frutos eram frutos amargos. As uvas representadas ali o fruto de Israel eram uvas amargas. Isso representava a vida daquele povo longe da presença de Deus. Tudo aquilo que nós apresentamos como amargo diante da nossa própria vida ou dos outros representa uma distância da videira verdadeira. Como que nós vamos produzir vida se nós não estivermos ligados na verdadeira vida? Não sei se você percebeu, mas Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Só existe uma videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Muitas vezes nesse ano nós não entendemos, mas o Senhor estava podando a nossa vida. Em algum momento, nesse ano de 2022, nós sentimos a mão de Deus pegar em nossa vida, tocar em nós, porque Ele é o lavrador, e Ele estava aparando, muitas vezes limpando, como Jesus está falando aqui: o meu pai é o lavrador, e toda vara que não dá fruto, atira, vara que não dá fruto, Ele tira. O que adianta, irmão? Uma planta que é frutífera, se ela não dá fruto, para que vai resolver? Qual é o propósito? Se o propósito é dar fruto, e se não tem fruto, não vai acontecer nada daquilo que Deus quer que aconteça. Agora, eu sei que eu e você estamos aqui, estivemos aqui o ano inteiro, e estamos vivendo com Jesus, somos uma vara nessa videira, e o propósito é de frutificarmos na presença de Deus. E por muitas vezes nós somos limpos, ele diz, e tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E quando o lavrador vem para cuidar da videira, ele vem com a tesoura, irmão, e ele começa a cortar as pontas dos galhos que estão atrofiados. É óbvio que a videira vai sentir, mas mais do que a videira, que é Cristo, somos nós que sentimos quando o lavrador vem cortar. Muitas vezes corta algumas coisas que nos desagradam, mas coisas que estavam atrofiando a nossa vida, coisas que estavam atrofiando o nosso crescimento espiritual, coisas que estavam atrofiando a nossa demanda no reino do Senhor, e nós sentimos aquele corte de Deus. A resposta não veio do jeito que você queria. De alguma forma o lavrador estava cortando. Nem sempre aconteceu do jeito que eu queria. De alguma forma ele estava tratando, lapidando as nossas vidas. Assim como o oleiro um dia colocou a mão no barro, e Deus disse: eu sou esse oleiro, ó Jeremias. Assim como esse oleiro fez, ele deu o molde, colocou o vaso como ele queria, assim sois vós nas minhas mãos. Agora aqui o mesmo oleiro espiritual, o mesmo eterno Deus, se coloca como lavrador. Jesus disse: meu pai é o lavrador, e todos aqueles que estão em mim, Ele está cuidando. Muitas vezes Ele está podando, Ele está limpando, porque a videira precisa produzir frutos. Em última análise, eu e você precisamos produzir frutos. Frutos para Deus. Frutos para Deus. Vamos continuar lendo.
Aí Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele fala de uma limpeza espiritual. Sim, já estamos limpos pela palavra. Entramos no ano de 2022, irmão, até o final ouvindo a palavra. E aí, sempre quando nós chegamos no final do ano, sempre tem essas reflexões. Qual foi o nível que a palavra tocou o teu espírito nesse ano? Qual foi a profundidade que o Evangelho alcançou na tua alma, no teu espírito, a ponto de provocar mudanças, a ponto de provocar o propósito de Deus? Jesus está dizendo aí, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmão, entra semana e sai semana, nós estamos diante da Bíblia, estamos diante da palavra, estamos ouvindo o que Deus está falando. E cada vez que nós ouvimos a palavra, seja ela uma palavra de repreensão, uma palavra de consolo, de edificação, de despertamento, sempre Jesus está falando que Ele está nos limpando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todos os dias, esse propósito de purificação. Agora olha só que interessante, tem muita gente que não está limpo. Você percebe muito crente distante dessa realidade, distante dessa intimidade com Jesus, porque ele fala assim no verso 4: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tem muita vara que diz que está na videira, muito galho diz que está na videira, mas não está, não pode dar fruto. Ele diz: está em mim e eu em vós. A condição é estar nele, para ele estar em mim e em você. Aí ele diz: como a vara de si mesma não pode dar fruto, eu sozinho, sem ele, sem a videira, não posso frutificar. Existe um fator preponderante, se chama Espírito Santo. A seiva do Espírito passa pela videira e vai nos ramos que somos nós. Se ele não estiver em nossa vida, não há como frutificarmos, não há como termos vida diferente, não há como fazermos a diferença, não há como sentirmos a Deus, não há como ouvirmos a Deus, e não há como ser respondidos por Deus. Você está entendendo o propósito de dar fruto, irmão? O propósito de dar fruto é estar em Jesus, e Jesus estar em mim, estar em você, as nossas orações serem ouvidas, e nós cultivarmos a intimidade da sua presença. Ele diz: eu sou a videira, mais uma vez, versículo 5, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E Jesus ainda diz: dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, nada podereis fazer. Irmão, eu já entendi isso, nesses anos de caminhada no Evangelho. Sem Jesus nada eu posso fazer, eu não consigo. Eu já percebi que sem Jesus não adianta. Sem Jesus, quando eu tento fazer do meu jeito, com a força do meu braço, eu dou com a cara na parede lá na frente. Não adianta, sem Jesus nada podereis fazer. Ele disse: eu sou a videira e você é a vara, o ramo. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Aí nós estamos encerrando 2022. O Senhor vem a nós nessa noite procurar por frutos. Eu vou te mostrar quais são os frutos aqui. Ele vem procurar por frutos diante da videira, o Cristo vivo, no qual nós estamos arraigados, no qual nós fazemos parte como ramo dessa comunhão eterna na sua presença. Ele diz: porque sem mim nada podereis fazer. Irmão, sai daqui nessa noite com essa consciência que sem Jesus, você que é a igreja, nada você pode fazer. Enquanto eu e você estamos caminhando sozinho, do nosso jeito, fazendo as coisas com o nosso bel prazer, tudo bem. Mas o dia que você teve um encontro com Ele, o dia que você ouviu a palavra dEle e de algum aspecto Ele tocou a sua vida, você sentiu que foi Deus, não adianta mais, sem Ele nada você pode fazer. Se a porta abriu, abriu porque foi Ele que abriu. Se o milagre aconteceu, foi porque Ele fez o milagre acontecer. Se as coisas se moveram a teu respeito, foi porque Ele fez, porque existe uma comunhão. Deus olhando para mim e para você nessa noite, Ele está vendo fruto em nossa vida? O que Jesus disse aí? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem ardem no fogo e
e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aqui a resposta da oração para 2022. Olha a produção de fruto desse ano. Ele está falando: se vós estiverdes em mim, condição, estar nele todos os dias. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Deus está em você, a palavra do Senhor está no teu coração, a palavra do Senhor está na tua boca, a palavra do Senhor está na tua mente, ela permeia a tua alma. Jesus está dizendo, colocando uma condição: se vós estiverdes em mim, estar nele, e se as minhas palavras estiverem em vós, se o que há dentro de mim é maior do que o que há nesse mundo, se a minha alma e o meu espírito está cheio da palavra, está transbordante da palavra, Jesus está dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele não colocou reserva para o pedido, irmão. Ele não colocou reserva para o pedido. Ele falou assim: pedireis tudo o que quiserdes. Mas você percebe que o pedido está anexado a uma vida com Ele? Você percebe que o pedido está anexado a um propósito da sua palavra? Porque tudo que vai vir de Deus para a minha vida e para a sua vida vem por causa do relacionamento, irmão. Vem por causa do compromisso com a palavra. Vem por causa do compromisso com o Espírito Santo. Sem estar nesse lugar, nada vai acontecer. Porque quem tiver muitos crentes frustrados, muitos crentes cabeça baixa, muitos se afastando do Evangelho, do reino de Deus, porque não tem compromisso, não tem aliança, não tem intimidade com Jesus, não está ligado no Jesus, não tem as suas palavras latejando no íntimo da sua alma. Vai pedir alguma coisa, vai receber? Jesus disse: pedireis tudo o que quiserdes. Aquilo que Davi disse aí no Salmo 37, o verso 4 e o verso 5: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que o nosso coração desejou, irmão? O que o nosso coração pediu? O que o nosso coração almejou nesse ano de 2022? Olha o que Davi está dizendo. Davi, ele está levando essa comunhão com Deus para o deleite, em última análise, para o prazer. Eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer na palavra de Deus, eu tenho prazer no Espírito Santo. O prazer não é carnal, irmão. O prazer fala de deleite na presença de Deus, de paixão, de vontade por Ele, desejo por Ele. Davi era um apaixonado, um louco por Deus. Celebrava o Senhor nos desertos da sua vida, nas suas crises ele celebrava a Deus. Nas suas perseguições nos desertos, de desertos e morros e covas, ele adorava o Senhor insistentemente. Ele não reclamava por causa da crise. Quando o rei Saul queria matá-lo, muitas vezes atirando lança contra ele, ele fugia da presença do rei, e lá no deserto ele levantava a sua harpa e começava a adorar o Senhor. Eu deposito a minha confiança no Senhor, eu espero no Senhor. Aí ele está dizendo aqui: deleita-te também no Senhor, tenha alegria, tenha prazer no Senhor, independente daquilo que você está passando, Ele te concederá o desejo do teu coração. Por que Ele vai conceder o desejo do meu coração? Porque é um deleite meu para com Ele. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: eu sinto o que Deus sente, eu desejo o que Deus deseja, eu sondo o coração de Deus, eu me rendo ao seu propósito. Por isso Ele também sonda o meu coração, porque a minha vida é de entrega. No verso 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmão, você acha que essa palavra entrega está por acaso aqui? Um homem que entrega tudo aos pés do Senhor, um homem que rende tudo aos pés do Senhor. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Ele está falando de entrega e de confiança e de entrega. São dois passos cruciais que nós temos que ter diante da presença de Deus. Eu quero que o Senhor sonde o meu coração e responda-me o desejo do meu coração. Eu preciso confiar, eu preciso me entregar deliberadamente.
Por isso ele fala de entrega e de confiança, e dentro desse princípio Deus tudo fará. Amém? Tem desejo no meu e no seu coração, irmão, que ao entregarmos a nossa vida para o Senhor totalmente, Ele muda o desejo do nosso coração, e nós passamos a sentir o desejo do coração dEle. O desejo do coração dEle, a resposta vem para as nossas vidas. Às vezes você pensa que aquilo que você deseja é melhor do seu jeito, mas quando você se deleita no Senhor, entrega o seu caminho e confia nele, Ele converte o desejo do seu coração para o desejo do coração dEle, e você percebe que a resposta é muito melhor do jeito de Deus do que do seu e do meu jeito. Por isso Davi diz: deleita-te, entrega e confia. Tenha prazer, tenha confiança e se entregue deliberadamente. Se não houver, querido, esse princípio, nada feito. E quando eu olho para que Jesus está falando como videira verdadeira: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. De forma prática, real, palpável, vos será feito. Se houver da minha parte uma entrega, uma confiança verdadeira. Olha o verso 8, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora Jesus disse assim: olha, nisto, por causa disto, porque existe uma comunhão, porque se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. E por causa disso, o verso 8 está dizendo: por causa disso, nisto é glorificado o meu Pai. Deus é exaltado por causa disso. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora Jesus acrescenta mais um fator aí. Por causa disso, Deus é glorificado e você de fato é considerado um discípulo de Jesus. Está entendendo, irmão, o significado de estar nele? Nós passamos o ano inteiro em Jesus. Nós passamos o ano inteiro ouvindo a sua palavra, sendo limpos. O lavrador celestial veio com a sua tesoura e cortou aquilo que estava atrofiado em nossa vida. E nós dizemos assim: agora acabou tudo, olha só, esse corte na minha vida, essa situação repentina, foi Deus que fez, foi Deus que estava parando, foi Deus que estava mudando, para mudar o rumo da sua vida, para mudar o rumo da sua casa. Quando você percebeu que estava tudo atrofiado, tudo parado, o Senhor foi lá e fez um corte. E aí parece que ficou pior, porque já estava ruim, estava atrofiado, não estava crescendo, não havia crescimento. De repente vem Deus, faz um corte. Mas depois você percebeu, os dias foram passando e foi começando a brotar, irmão. Foi brotando, a porta foi se abrindo e Deus foi movendo com a seiva do Espírito sobre o meu ramo e o seu ramo nesse ano de 2022. Amém? Pastor, mas Deus me cortou e até agora eu estou cortado. Fique tranquilo, está acabando o ano. 2023 tem novidade. Logo, logo você vai ver as flores aparecendo. Logo, logo você vai ver os frutos aparecendo. Aleluia. O corte de Deus tem um propósito, irmão. Não é só para ferir, não é só para deixar você sentido, para deixar você abalado, não. O corte de Deus é para que haja mais fruto, e fruto abundante. Louvado seja o Senhor Jesus. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Aí Jesus diz o seguinte: como o Pai me amou, eu também amei vocês. Agora permaneçam no meu amor. Mais uma vez Jesus fala de permanência. Se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você, permaneça no meu amor, guarde o meu amor, viva o meu amor. E no verso 16 ele fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça. De novo agora ele fala: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mais uma vez Jesus relaciona os frutos, a vida com Ele, de intimidade com Ele, de compromisso com a palavra, de compromisso com o reino. Mais uma vez ele relaciona com os frutos, e ele relaciona com a resposta, com o pedido e a concessão que vem de Deus para aquilo que nós pedimos desse ano de 2022. Você entende que a resposta do seu pedido, irmão, está ligada a uma comunhão com Jesus? Tem muita gente que entra nas igrejas só para pedir, entra em cultos atrás de uma revelação. Eu não estou falando que isso é errado, irmão, mas eu estou falando que isso é muito mesquinho, isso é muito pobre, é muito miserável.
Porque isso denuncia a falta de comunhão com Ele. Como que eu quero resposta de Deus, sendo que eu não tenho Ele? Como que eu quero sentir, ou ver, ou ser tocado e respondido, se eu não estou nele? Então é uma coisa muito distante. É como um filho que quer algo do pai, mas só quer algo do pai por interesse. Só por interesse. Só obedece o pai porque é um interesse. Ou nem obedece o pai, mas muitas vezes vai com hipocrisia diante do pai. Faz alguma coisa que o pai mandou para receber alguma coisa. Pensa que Deus não vê, que Deus não sente, que o coração do Senhor não sente. Jesus está falando: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que você vá e você dê fruto, e o seu fruto permaneça. Irmão, faz um retrospecto aí, do começo do ano até hoje. Tem fruto na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Os dons são de Deus para o homem. Quando Deus derrama um dom espiritual, é Deus que derrama, o Espírito Santo que dá o dom espiritual. O dom é de Deus para o homem, mas os frutos é do homem para Deus. Então o que Deus está procurando na sua igreja nesse tempo é fruto, irmão. E é esse fruto que vai alimentar as almas sedentas, as almas caídas, a nossa família que precisa ouvir o Evangelho, que precisa sentir Deus na minha e na sua vida, os nossos vizinhos que precisam olhar para mim e para você e precisam ver Jesus em nós. Fruto, em última análise, é isso, é ver Jesus em mim e você. Deus está fazendo alguma coisa em nossa vida, porque nós estamos em Jesus. Então há fruto em nossa vida, porque há uma comunhão estabelecida. Aleluia. Fora desse lugar, irmão, não há vida. Sem mim nada podereis fazer, Jesus diz. Eu vos nomeei para que você vá e você dê fruto, e o seu fruto precisa permanecer. É fruto permanente. Todo dia tem fruto. Todo dia tem fruto. Ah, mas tem dia que não dá não, pastor. Tem dia que a coisa está feia. Tem dia que a crise, quando a crise vem, aí não dá. Aí eu desço da cruz. Tem dia que é impossível. É mesmo, irmão. Tem dia que a crise é tão intensa que não tem como dar fruto. Tem dia que está difícil. E é justamente, irmão, quando nós temos essa concepção, isso fala de um atrofiamento espiritual. Quando isso vai sendo recorrente em nossas vidas, quando esse atrofiamento vai tendo continuidade, em algum momento nós vamos sentir a mão do lavrador. Ele vai lá e vai tocar e vai cortar. Vai cortar porque Ele quer ver fruto. Não tem como eu e você estarmos ligados em Jesus e não darmos frutos na sua presença. Deixa eu falar para você de novo, de outra forma. Não tem como eu e você estarmos em Jesus e não sermos diferentes, e não fazermos diferença. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que hoje muitos crentes são crentes dentro da igreja. Saiu porta fora, já não é mais, é outra pessoa. É outra pessoa lá fora. Você fala, você conversa com a pessoa, você fala: meu Deus, mas não é? Como é que é? Entrou porta dentro, Você olha assim, tem cara, parece, tem estilo, tem jeito. Quando você vai porta fora, você fala: não tem nada a ver, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Você não é a mesma pessoa. Você é uma pessoa lá e outra pessoa cá. Só que diante do Senhor, querido, nós somos uma pessoa só. Nós somos um só. Não adianta sermos alguém dentro da igreja. É até meio estranho falar isso, dentro da igreja, porque nós não estamos dentro da igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos dentro de um prédio. E nessa noite o Senhor está falando desses frutos. Abra sua Bíblia comigo aí, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo isso no Espírito Santo, tudo isso na presença do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida como muitos estão fazendo, não é bebida como muitos estão fazendo, prometendo coisas aqui.
O reino de Deus não se relaciona só com coisas aqui, comida e bebida, carro, casa, dinheiro, fama, glória. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso fala do que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É maior do que coisas terrenas, irmão. É maior do que coisas materiais. É maior do que aquilo que você come, do que aquilo que você bebe, do prazer que você sente. O reino de Deus é maior do que tudo isso. Ele é a justiça de Deus, ele é a paz do Cristo vivo em nossa vida, e ele é a alegria do Espírito Santo, ou alegria no Espírito Santo, na presença de Deus. Aleluia. Vai um pouquinho para frente, Gálatas no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, condição, eu vivo no Espírito Santo, eu vivo a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo que está na minha vida. Ele diz: se vivemos no Espírito, se temos uma vida no Espírito, o Espírito aí está maiúsculo, é o Espírito de Deus. Se vivemos no Espírito, condição de vida, andemos também no Espírito, prática de vida. Eu vivo nele e ando nele, eu tenho ele e transmito ele, exalo ele, mostro ele para os que estão ao meu redor. Se eu vivo no Espírito, eu preciso também andar nele, eu preciso testificar nele. O que ele disse antes? Mas o fruto do Espírito. Imagine um fruto, irmão, imagine um fruto, imagine uma pocã com vários gomos, é um fruto só, um fruto, e ele fala, o fruto do Espírito é amor. Eu preciso manifestar o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Tudo isso faz parte desse fruto de quem está ligado em Jesus. De quem está ligado na videira verdadeira precisa produzir essas coisas, irmão. Se vivemos nele, andemos também nele, andemos também por ele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a condição de vida. E nós estamos finalizando o ano de 2022 para 2023. Será que há frutos em nossas vidas nessa noite? Frutos de justiça, de paz e de alegria. Será que alguém, ao provar o fruto da nossa vida, irmão, vai ser um gosto doce ou vai ser um gosto amargo? Será que Deus, ao provar o fruto da nossa vida, ele vai sentir alegria de algo que é doce, mesmo eu e você em tempos de prova produzindo algo doce para Deus? Irmão, se a essência da árvore for ruim, for amarga, for estragada, o que ela vai gerar é estragada. Já chupou uma manga azeda, uma uva azeda, uma fruta azeda? Fala da essência da árvore. Mas você acha que a videira vai produzir alguma coisa amarga, irmão? Você acha que a videira verdadeira, Jesus, vai produzir alguma coisa amarga? Jamais. Agora, o que vai aparecer na minha vida, em repercussão da minha vida com Ele, precisa dar sabor àqueles que estão ao meu redor. As pessoas precisam provar algo doce da minha e da sua vida. Mesmo que você passou por tempos amargos, mas esse tempo não mudou a sua essência. Não foi capaz de mudar o seu interior. Mesmo que você passou por crise e tempos amargos, isso não mudou por dentro, irmão. Não mudou por dentro. Abre mais um texto comigo aí, 2 Coríntios capítulo 4. Volta a Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro é eu, sou eu e é você. Aí ele fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é a presença, é o Espírito Santo. Aí ele fala,
para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Agora ele vai dizer assim no versículo 8: em tudo somos atribulados, lado de fora. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, lado de dentro. Tribulado por fora, angustiado por dentro. Mas ele diz: não angustiados, perplexos com muitas coisas aí do lado de fora, mas não desanimados. Não desanimados. Quem está falando isso aqui, irmão? Um homem que sofreu pelo reino de Deus, um homem que pagou o preço com a própria vida por causa do reino de Deus. Não foi um falso, não foi um hipócrita que escreveu isso aqui, foi alguém que viveu tudo isso. Agora ele vai dizer no verso 9: perseguidos por lado de fora, mas não desamparados. Não desamparados por Deus, abatidos, mas não destruídos. Em algum tempo até abatido pelas crises, mas não fomos destruídos. Deus nos preservou. Estamos aqui de pé. Amém? Agora olha só o versículo 16: por isso não desfalecemos ou não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Que homem exterior? Eu e você, o lado de fora, irmão. Ainda que você faça 45, 50, 60, 70, ainda que o homem exterior se corrompa, vai acabando, vai vindo o tempo, você vai se desgastando, sentindo que está ficando velho. Isso, não desfalecemos, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior, a mulher exterior, se acabe, se corrompe, ele está dizendo, vai acabando, o interior contudo se renova de dia em dia. Você percebe, irmão, que mesmo passando pela crise externa, o interior não pode ser mudado, abalado, porque lá dentro tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Amém? Se ele está lá dentro, irmão, mesmo você ficando velho, mesmo você passando por intempéries, tem fruto aí, irmão. Tem fruto aí, tem gente provando desse fruto e dizendo: glória a Deus. Está dando fruto, está na velhice, mas está dando fruto ainda. Olha só, glória a Deus. Você sabe que tem um crente velho e tem um velho crente, né, irmão? Tem um crente velho e tem um velho crente. Quem que você é? Quem que eu sou? Quem nós somos? O crente velho e o velho crente. Quem é o crente velho? É o crente que já ficou velho mesmo, irmão. Já ficou velho. Quem é o velho crente? É aquele que sempre está dando fruto na presença de Deus, sempre faz a diferença na presença de Deus. Velho crente, tanto na idade, tanto no tempo, como na vida espiritual, que não recua, que não volta atrás, que sempre dá fruto, que faz a diferença, que faz a diferença todo dia. Por isso não desanimamos. Aí estamos aí diante de um problema no nosso país, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Por isso não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior sinta os embates, as críticas, as crises, o nosso interior contudo se renova de dia em dia. Olha aqui, de dia em dia, de culto em culto, de glória em glória, de oração em oração, de vida em Deus em vida em Deus, de momento na palavra em momento com o Espírito Santo, de dia em dia somos renovados. Aí ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, não é para Deus. A nossa leve e momentânea tribulação. O cara que falou isso aqui, ele passou por tribulações, não foi leve não, irmão. Morreu decapitado no final. Ele passou por crises intensas. Ele ficou um dia boiando no mar, após o naufrágio. Ele sofreu, irmão, mas muito, muito e muito. Ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque tudo aquilo que nós estamos passando por lado de fora não tem poder para atingir o que está do lado de dentro, porque Deus está do lado de dentro. Aí você vê pessoas que são atingidas por fora e atingidas e arrasadas por dentro, porque não tem a presença de Deus, não tem a comunhão com o Espírito Santo, ficam abaladas. Mas ele está dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, uma estrutura no nosso interior, um peso de glória. Por que ele está falando isso? Versículo 18: porque nós não atentamos nas coisas que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque aquilo que se vê é temporal, e aquilo que não se vê é eterno. De novo ele fala das coisas de fora com as coisas de dentro, das coisas celestiais. Nós não paramos nas crises, não paramos naquilo que nós estamos olhando lá fora, dizendo: meu Deus do céu, olha essa situação. Eu não paro aqui, esse não é o meu endereço. Eu não paro
Não nos atentamos naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não estamos vendo. Porque aquilo que nós estamos vendo é temporal. Fala daquilo que é passageiro. Momento de crise vem e vai, momento de dor vem e vai, momento de decepção vem e vai. Mas se isso não mexe conosco por dentro, e não deve mexer conosco por dentro, por quê? Porque nós nos alegramos com aquilo que é eterno. E existe uma eternidade dentro de mim e de você, irmão. Ele se chama Espírito de Deus. Nós já começamos a viver a eternidade. O Espírito Santo já veio. Já começamos a viver. Nessa noite Deus está querendo ver os frutos que nós estamos dando diante da presença de Jesus. Frutos poderosos. Tem gente provando da nossa casa e da sua casa algo doce, algo meio mais ou menos doce, ou algo muito amargo. Se está provando alguma coisa amargo de você, irmão, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que ser ajustada nessa noite. Se aqueles que estão ao seu redor estão provando algo amargo das suas palavras, dos seus sentimentos, das suas ações, você precisa nessa noite se voltar a se conectar com esse propósito, que Deus está procurando fruto doce. E tem muita gente aí, irmão, que está em inanição espiritual, em fraqueza espiritual, que está olhando para mim e para você procurando alguma coisa de Deus. Alguma coisa de Deus. E essa alguma coisa de Deus são os frutos. Os frutos. Quando alguém olha para você e fala assim: você é diferente, hein? Essa palavra que você falou para mim mexeu comigo, me levantou. Quando você não muda por causa das circunstâncias. Eu vi um vídeo ontem, colocaram um canudinho assim, irmão, laranjado, depois vermelho, depois não sei se acho que era azul, e uma sequência assim, colocou o camaleãozinho. O camaleãozinho foi subindo naquele canudinho. Aonde era laranjado, ele ficava laranjado, irmão. Aí quando passava aquela parte, quando vinha no amarelinho, ele olhava pro canudinho, subindo no canudinho, e ficava amarelo. Daqui a pouco ele subia mais um pouquinho, a outra parte era azul, meio esverdeado, não sei. Ele olhava e ficava da mesma cor. Tem muito crente assim, irmão, que muda conforme a circunstância. Pode vir a cor que vier, irmão, o problema que vier, a situação que vier, eu e você não mudamos, nós estamos nele. Amém? Nós não nos rendemos às circunstâncias, não nos deixamos levar por elas, mas nós estamos no centro da vontade de Deus. E aquilo que nós geramos, aquilo que nós produzimos é valioso e verdadeiro. E muita gente vai provar disso, e tem provado disso em nossas vidas. Às vezes não fala para você, mas está provando algo de Deus que está na sua vida, está na minha vida. Não fala nada, mas olha para você e sente Deus, e vê Deus. Esses são os frutos que eu e você precisamos produzir por causa dessa comunhão. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar com base nessa palavra. Se você sente que aquilo que está sendo produzido em você não tem sido tão bom, ou não tem alegrado tanto você ou as pessoas, o mesmo coração de Deus, quero que você coloque a sua mão no seu coração e faça essa oração comigo. Peça que nessa noite, que a presença do Espírito do Senhor inunde a sua alma, que faça produzir aquilo que é poderoso diante de Deus, que agrada o coração de Deus e que agrada aqueles que estão diante de você. Porque a videira na qual nós estamos ligados é uma videira pura e santa, e não há como ser produzido nada amargo que vem da presença de Jesus. Nessa noite que o Senhor possa converter o choro em alegria, a tristeza em alegria. Nessa noite que o Senhor possa converter a amargura em doçura, e possa transformar o teu interior, que talvez foi abalado por circunstâncias nessa vida, por tristezas, por angústias, por perseguição. Nessa noite o Espírito Santo possa mudar e transformar o teu interior. Vamos falar com Deus. Fale com Ele, exponha a Ele o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite com todo o nosso coração. E nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. A nossa casa, a nossa família, o nosso coração nessa noite diante da Tua presença. Jesus, queremos estar a cada dia no Senhor, produzindo com abundância, Pai, os frutos que agradam o Teu coração, os frutos que agradam o coração do Senhor e que alimenta e sustenta todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que estão em nossa casa, em nossa família, no trabalho, na rua, na escola, onde estivermos.
que eles possam provar algo poderoso que está em nós, que vem do Senhor, porque estamos ligados, estamos introjetados, aliançados na comunhão com o Senhor, na Tua presença, Jesus. Estamos no Senhor e as Tuas palavras estão em nós, e sabemos que aquilo que temos pedido nessa noite vai ser feito, que esse fruto poderoso, aleluia, faça diferença em nós e por nós, e tudo aquilo que é amargo nessa noite se torne doce, seja transformado na alma, na mente, no coração da tua filha e do teu filho, e que a paz, que a alegria, que a justiça e que a alegria do Espírito Santo possa inundar os corações, e nós possamos fechar esse ano de 2022 com alegria, Pai. Possamos fechar 2022 cheios da graça, cheios da unção, cheios da bondade, cheios, ó Pai, dos frutos agradáveis diante da Tua presença. É assim, Pai, que nós Te louvamos nessa noite, crendo na Tua palavra e crendo que o Espírito do Senhor está produzindo algo novo no nosso interior nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Estenda as suas mãos a Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Dizemos graças a Deus. Graças a Deus por Cristo, pelo Evangelho.